Olá, seja bem-vindo! Um estudo sobre a concentração e a dinâmica de localização comercial em contexto urbano em Pelotas investigou a expansão do comércio para áreas periféricas. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais do Departamento de Geografia do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas e tomou por base os alvarás concedidos pela Prefeitura entre 1960 e 2014. A conclusão é de que o centro tradicional é permanente, mas a centralidade muda, o que começou a intensificar-se na década de 90 para os bairros Fragata, Três Vendas e Laranjal. E em 2000, com a chegada do Shopping Center. Pois é, esse e tudo sobre a situação do comércio aqui em Pelotas, a gente vai começar a conversar com pessoas de calibre e que sabem exatamente sobre isso. O Gilmar Vazanella, que é presidente do Sindlojas, Sindicato do Comércio Varejista de Pelotas, o Max Michels, que é do Conselho Gestor da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. É um prazer estar aqui entre nós. Entre nós, né? E o Vazanella. E é difícil da gente conseguir, assim, pegar vocês, porque vocês estão sempre na corrida, e também eu queria agradecer muito essa presença de vocês, ainda mais numa hora bem atípica, né, no nosso país, que agora até está parecendo que vai ter uma luz, mas que teve reflexos bem grandes, né? Principalmente, acredito eu, na área do comércio. Como é que vocês veem, assim, essa fase aqui em Pelotas? Ela teve, comércio? Como tu falou, ela teve os altos e baixos, teve o baixo. Eu acredito que a pior fase já passou. Que, tipo assim, nós já chegamos no fundo do poço. É lógico que continua fechando as lojas, mas normalmente abre-se lojas. Eu lembro de bastante tempo atrás, um cara bem pessimista, ele falou, olha, fechou tal e tal e tal, tal loja no calçadão. Tá, e agora? Não, agora abriu tal e tal. Então isso é normal. Se fechas uma, abre outras, né? Tem o shopping também. Sabe? Sim, que tá foi fechando algumas, que está sendo um diferencial até para nós, né? Tinha-se o medo, né, que o shopping ia acabar afetando muito o calçadão. A gente também pensa que é um outro público e também tem as coisas boas. Tu traz muita gente de fora que vai no shopping e vai no centro também. Então eu acho que tu soma, né? Sempre que tu tiver mais oportunidades, tu vai. A gente cita muito São Paulo. Eu tenho loja de material elétrico. Então tu vai comprar o material elétrico, tu vai numa rua que tem uma do lado da outra. Tu vai comprar roupa, onde é que tu vai? Onde tem uma, duas? Não, tu vai naquela, né? Então eu acho que tudo que vem para agregar para o comércio é vantajoso. Gilmar. Eu penso que com o advento da chegada do shopping center, né, em Pelotas, que é um equipamento diferenciado, para o varejo, de um modo geral, o varejo de rua, nós passamos a ter um referencial de maior, vamos dizer assim, de visual mais qualificado. Então, eu penso que é uma oportunidade, porque o comércio de rua vai resistir aos shoppings e tudo mais. Agora, é evidente que nós vamos ter que requalificar as nossas operações, os nossos estabelecimentos. Também vamos ter que trabalhar com o poder público para melhorar a questão da urbanização, né? Porque o shopping é um ambiente mais fechado, em que ali estão lojas bem elaboradas, bem pensadas, todas elas obedecem um padrão que o shopping estabelece, pois que o comércio de rua não tem muito, né? Mas nós tendo um novo referencial, o varejista também começa, eu tenho que olhar para o meu estabelecimento, porque eu estou competindo com lojas de um outro nível de visualização. Então, eu penso que é uma oportunidade, né? E tem relação, até o cliente, acredito que fique mais exigente, que ele foi ali, ele tá muito conheceu, né?
Você falou há pouco, eu diria descentralização, né? Porque tu tem o centro, hoje o que tu quer? Tu quer quanto menos você andar de ônibus, melhor. Tudo que tiver no teu bairro, melhor. Então, tipo assim, a gente pensa no comércio em si, pensa primeiro em lojas de vestuário, em departamentos. Agora vamos pensar assim, ó, há tempos atrás que veio uma grande rede, né? Aí que todo mundo estava pensando, o que vai acontecer com os nossos supermercados? O que aconteceu com os 2 grandes atacadistas nossos? Quem cresceu mais? Foram os 2 grandes daqui. E mercados daqui também estão se qualificando, como o Bazanella falou. Quer dizer, tu tem que investir em qualificação. Hoje, com certeza, os daqui cresceram muito mais do que os que vieram de fora. Que, inclusive, já eram de uma equipe e já foi vendido mais que uma vez. Isso, né? Foi já repassado. Já foi repassado, enquanto os nossos continuam os mesmos donos. Então é requalificar e seguir por aí. O que a gente pensa? O centro, que vai qualificar os ônibus quando chegar a integração, os novos corredores de ônibus, o estacionamento... A nova frota também, né? Sim, a nova, já está metade nova já, né? O estacionamento rotativo, que... Impressionante que muitos lojistas achavam que seria prejudicial, quando, muito pelo contrário, né? Hoje eles viram que está sendo muito proveitoso isso. Então, tipo assim, a gente não tem, eu pelo menos não tenho partido, não tenho prefeito A ou B, que a gente... Agora que vai ser qualificado, vai ser. Então, assim, um tempo atrás a gente tinha umas pesquisas que o usuário tinha muito medo de andar de ônibus, pela segurança. Então, esses novos, vai ter câmera, vai ter no teu aplicativo, eu estou até fazendo uma propaganda, mas que eu acho assim, a gente se empolga quando vê uma coisa boa, tem que ser falada, né? Sim. Então, tu vai ter um aplicativo, eu digo mais mulheres, que normalmente são as mais vulneráveis. Sim. Você vai pegar um ônibus aqui na parada, tu pode entrar no aplicativo, ele vai te dizer em quantos minutos ele vai estar ali. Então, tipo assim, se ele é para estar às 9h30 e ele estiver atrasado, tu pode saber que às 9h35 ele vai estar ali. E outra que pouca gente sabe, que a partir das 22 horas, me parece, ou 20 horas, toda mulher pode pedir para parar onde quiser. Então, vamos por assim, se você pegar o ônibus aqui e a próxima parada é em 500 metros, mas você quer parar daqui a 200 metros, que é perto da sua casa, tu pode fazer esse pedido que ele para... Segurança. Então, tudo isso são medidas que, com certeza, vai melhorar e contribuir muito para o comércio local e nós deixar o carro em casa, né? Sim, porque está um horror em Pelotas, coisa de carro, né? O número de... Eu penso que o varejo, o comércio em Pelotas é a principal atividade econômica do município, né? Inclusive, eu estava pesquisando isso até. É a principal atividade econômica que responde com mais de 50% do PIB de Pelotas. Então, eu penso que nós já temos uma matriz bem estabelecida, o que nós precisamos é qualificar. Com a chegada do shopping em Pelotas, é mais um atrativo para chamar mais pessoas, por exemplo, que passavam por Pelotas e iam direto a Porto Alegre no comércio dos shoppings em Porto Alegre, é uma oportunidade de ficar em Pelotas. E em permanecendo em Pelotas, o comércio de rua também pode se aproveitar disso, né? Agora, é evidente, é muito claro, né, o nosso centro comercial nos últimos anos tem sofrido um impacto significativo de desagregação, né? Há um projeto em andamento e nós estamos trabalhando e entusiasmados por isso, que é a requalificação do calçadão, que é o sonho do comerciante. À medida que nós conseguirmos requalificar o centro comercial de Pelotas, nós vamos ter um crescimento significativo. E o consumidor de Pelotas, ele tem um perfil de consumo diferente de outras regiões. O consumidor de Pelotas, ele gosta muito de consumir no centro de Pelotas. Se a gente observar outras cidades, a gente falou anteriormente em descentralização, né? Mas a descentralização do comércio em Pelotas, comparado com Santa Maria, Caxias e outras cidades do interior,
é insignificante diante das outras cidades. Nós temos 3 ruas principais em Pelotas e fora dali é mais difícil. Então, nós temos um centro comercial de rua, é muito forte isso, é muito forte, está na essência do consumidor, né? E ainda nós temos a vantagem de ter esse centro comercial bem fixado e temos todo o patrimônio histórico que está no seu entorno. Isso é um diferencial significativo, né? E que nós temos que usar isso como potencialidade e trabalhar no sentido que a gente possa desenvolver cada vez mais. O que nós percebemos, por exemplo, com a mudança de comportamento do consumidor, que hoje o consumidor ele busca entretenimento, ele busca alimentação e ele busca compra, ou por impulso ou por necessidade. O nosso centro, nesse sentido, nós precisamos investir mais na requalificação, por exemplo, de ter ambientes de alimentação mais preparados para acolher principalmente o jovem, né? Principalmente que é o que jovem. Fica lotado no calçadão. No homem, né? Porque é melhor para fazer compra. Nós precisamos... Eles ficam perambulando, né? Para lá e para cá no calçadão. Nós precisamos também trabalhar na questão do cinema, de entretenimento, de poder trazer, não é competir com os que estão instalados no shopping, mas ter um espaço para entretenimento nesse sentido. À medida que a gente conseguir fazer isso, o nosso centro se torna uma potencialidade enorme. E é preciso, porque o que a gente observa, à medida que o poder público e o comércio começa a sair do centro da cidade, ele passa a ser um problema para os grandes centros comerciais. Se a gente olhar, por exemplo, na capital, Porto Alegre, São Paulo, passou a ser um problema, começou a ter problema de roubos, de uma série de coisas. E é tudo que uma cidade não precisa, é isso. Então, nós precisamos preservar. E, além do mais, tem todo um custo. Se nós olharmos, por exemplo, Porto Alegre, eu sempre falo isso, Porto Alegre, a capital, se descuidou do centro e de umas vias de acesso ao centro. Por exemplo, Avenida Farrapos, Voluntários da Pátria, Presidente Roosevelt, quer dizer, locais extremamente nobres passaram a ser locais atirados. E abriu espaço para regiões novas com custos altíssimos para o município, para levar luz, água, esgoto e tudo mais. Isso não acontece aqui já com esses condomínios que estão indo ali para o Laranjal? Isso é que é uma preocupação que o poder público tem que ter, por isso nós trabalhamos no sentido de manter o centro comercial bem qualificado, porque com isso nós mantemos toda aquela estrutura do seu entorno. E à medida que a gente começa a perder no centro comercial, bom, começa a ir as outras coisas junto, né? E vai ficando esses espaços sucateados. E Pelotas, me parece, pelo seu centro histórico que está localizado, não merece e não pode deixar que isso aconteça, né? Isso é uma coisa que eu quero passar para o Max, que é uma coisa que eu bato muito, assim, em vários temas que a gente discute. O porquê do não, eu não consigo entender, porque Pelotas é uma cidade turística e não caiu a ficha ainda de ninguém, de nenhuma gestão. Eu não consigo entender se é falta de dinheiro, se é falta de interesse, se é... Porque não existe lugar, a gente estava pesquisando que a gente quer fazer um programa sobre turismo, todos os tipos de turismo a gente tem, todos. E é uma coisa como tu está falando, tem o histórico ali na volta, e é simplesmente a 2 quadras, 3 quadras do calçadão, do comércio. Eu não consigo entender isso, se é falta de força. Até pergunto, de repente, dos comerciantes em relação à prefeitura. Eu não entendo. Eu imagino que isso seria mais investimentos particulares, né?
É que assim, eu acho que o primeiro problema, que o investimento que é muito caro, são os hotéis. Sim. Então isso é um investimento altíssimo. E para isso vir e baixar, precisa-se, infelizmente, eu digo infelizmente porque são as redes, que são as redes que têm os preços melhores. Então hoje, a gente tem muitos representantes que visitam a gente no comércio, então eles costumam dizer isso, realmente, o custo hoje do hotel, hoje em Pelotas, ele é mais caro que a média. Claro. Porque tem pouco, a demanda é muito maior do que precisa. Então tem que ter um outro tipo de hotel que seja mais adequado, né, para aquele tipo de cliente, né? Agora, Max, me permite assim também, é que o custo dos hotéis está ligado, por exemplo, à lotação, né? Nós temos, em alguns momentos, lotações, vamos dizer, de 80%, nós temos, assim, vales muito grandes com lotação baixa. Me parece que a questão do turismo, nós temos potencialidade, temos os locais, mas está faltando investimento e, principalmente, nós não temos um turismo receptivo, né? A pessoa chega aqui, se a gente observar, por exemplo, observa o comportamento, a Fena Doce é um grande evento, por exemplo, que chama muitas excursões, mas quase 450. Mas, bom, o que acontece? Tu parar lá no centro da cidade, eles encostam um ônibus lá e sai aquele pessoal a caminhar, assim, na volta da praia, sem nenhuma orientação, e não é assim que funciona. Nós precisamos, está chegando uma excursão no centro da cidade, nós precisamos ter um turismo receptivo. Tem que ter um guia turístico, que pegue a pessoa e leve lá para o mercado central. Que saiba contar a história. Que saiba contar a história, e a gente também sabe que tudo depende de recursos. Precisa ter vendas, esse cliente tem que consumir. Claro. Então, o que nós precisamos? Ao invés deles saírem caminhando para a rua, olhando para os prédios, a primeira coisa, levar para o mercado público. E lá eles vão ver coisas importantes e vão fazer consumo naqueles espaços que tem lá. Coisa que nós não temos. As pessoas, eu moro no Laranjal, tem pessoas, às vezes tem ônibus estacionado lá no Laranjal e as pessoas estão lá olhando. Olhando as árvores. Olhando as árvores. O que nós precisamos? É ter guia que leve lá para o centro comercial, que diga, olha, aqui nós podemos nos programar para o meio-dia vocês almoçarem aqui nesse que leve para as E3, que conte a história da colônia. Quer dizer, nós não temos um turismo receptivo. A colônia, eu me empolgo com isso porque a nossa colônia é extremamente rica. Linda. Tem coisas importantíssimas. Agora, assim, não dá para a gente compreender que nós vamos fazer turismo rural com estrada esburacada. Que não dá para chegar. Quer dizer, que não dá nem para escoar a safra, né? Eu sou natural lá de Encantado. Lá da cima... Aquelas estradinhas das colônias lá são todas asfaltadas. Que chama-se a estrada do turismo, algumas regiões. Agora aqui nós não temos um metro de asfalto no nosso interior. Eu acho que isso vai mudar, e assim, eu discordo um pouco de ti, Bazanella, porque assim, eu tive uma conversa justamente que era um dos planos que eu tinha quando fui presidente da ação comercial, que era justamente estimular o turismo. Aí eu tive uma conversa com uma empresa que, pela boa notícia, está instalada agora atualmente no mercado público. E existe esse turismo receptivo por essa empresa, não sei quantas mais existe. Claro. Talvez seja pouco, concordo. Mas existe o turismo rural, elas têm pacotes seguidamente, a gente sabe. Eu sou rotariano também, os próprios rotarianos vão seguidamente, né, ou eles, ou vão formando grupos. Então, o que é pouco é. E uma justificativa dela me dizer que era difícil tu conseguir atrair o turista de fora, que tipo assim, tu vai para determinada cidade, a prefeitura, não digo que essa não dê, que isso eu desconheço, tem estímulos estaduais e municipais com desconto. São preparados para isso, São preparados, tipo assim, tu vai atrás. em Porto Alegre, tu fica num hotel lá, vamos falar Pode dizer. Um Ibis. Sim. Aí o cara chega lá, o senhor vai jantar aqui e tal. Não, eu vou sair, mas eu vou jantar. Se tu trouxer a nota de consumo de uma refeição, tu ganha um desconto. Claro. E ganha mesmo, não é? Sim. Sabe? Então, tipo assim,
tu pega, aí ela falou assim, não, nós queria fazer pacotes. Eu falei, agora o que nós temos? Nós temos a aérea, que era a minha maior dificuldade. Claro. Só que eu digo assim, não adianta tu querer fazer turismo, como o Bazanello falou, numa época que está lotado. Adianta fazer pacotes para feira doce? Porque ela mesmo se basta, não precisa. E tu não vai atender adequadamente. Então, o que a gente tem que ver? Ver as lacunas na entre-safra, ver uma época boa, que seja um verão também, de repente um inverno também, nós temos vinícolas também boas. Então, fazer um pacote. Só que eu ouvi dizer que isso não tinha apoio de donos de hotéis, pousadas e coisa, e tampouco de empresas da coisa. Então eu digo assim, a nossa empresa de aviação aqui também, a gente teria que ter um contato com eles, para eles também fazer pacotes para cá. Sim. Tu abre a internet, ele tem pacote para todo quanto é lugar. Né? Agora para cá, não. No Nordeste eles tiram água de pedra. Tu vai lá, o cara faz tu andar 50 quilômetros porque aquela árvore lá é a árvore do amor. Aí tu vai lá não sei o quê. Mas é a falta, aí tu vai lá, é a pedra do não sei o quê. Né? Vamos pro intervalinho? Vamos. E é que nem eu digo, a gente fala, né? O investimento, infelizmente, continua sendo de Porto Alegre para cima. Então, depois do intervalo, vamos conversar sobre isso. Vai lá, toma uma aguinha e volta já já. Schornack Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.schornack.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo, no programa Entre Nós, tanto pela TV Cidade, canal 20, né, quanto pela internet. Isso mesmo, você não precisa ser assinante nem estar morando aqui em Pelotas para poder nos ver, nos acompanhar. Basta acessar o site www.tvcidadepelotas.com.br, está aparecendo aí na tela, e a gente agradece muito para quem está nos assistindo de outras cidades, de outros países, que a gente sabe que isso já está acontecendo, e convidando vocês para vir conhecer Pelotas, que é no sul do Rio Grande do Sul, e que a gente, simplesmente, eu terminei o bloco dizendo que, infelizmente, continua havendo um investimento maior de Porto Alegre para cima do que a gente aqui, né? Teve uma época que a gente dizia que estamos há 20 anos estagnados, aí depois deu uma melhorada, mas eu acredito que foi muito pouca. Né? A gente falava até no intervalo que as pessoas também não são preparadas para dar informação, até porque também não tem alguém que faça esse trabalho com elas, que isso também dificulta bastante, né? Vamos tentar qualificar essas pessoas. Né? Não, a gente está até... Porque é uma função também, como é que funciona? A CDL teria esse tipo de foco, função? não exatamente do turismo e coisa assim. Vamos, assim, vai. Eu queria que nós falassem assim, vamos falar sempre agora as três empresas, as três entidades. Nunca a gente esteve tão junto, o sítio de lojas,
com Bazanella, CDL e Associação Comercial. Então nunca a gente esteve tão unido, né, para desenvolver o comércio. Então, tanto é que nessas 3 entidades a gente criou um grupo que chama-se Comércio Forte. Então isso eu vou deixar daí para o Bazanella falar, que é para qualificar, além de outras coisas, o colaborador das empresas também que tem os cursos. Tá. E pela Associação Comercial, ela conseguiu agora, nesse ano passado, o Projeto Empreender, que é um acordo com a CACB, Sebrae, com a SESC, Microempa. né? Não, o SESC entra no Comércio Entra no Forte. Comércio Forte. E a Microempa, CACB, Associação Comercial, e a Microempa de Caxias, e a Lília, que é a nossa coordenadora. Nós temos, para você ter uma ideia, a ideia era de 10 a 15 por grupo. Nós temos 5 grupos, núcleos, e estamos com 91 empresas para ser qualificada em 1 ano e meio. E a legal. tendência é depois continuar. Então, o que é a qualificação? É desde plano de trabalho, desde tudo, do iniciozinho, lá do show. Mesmo quem já sabe está ali, teve vários cases de sucesso, né? Então vai ser qualificado e depois vai dar uma continuidade. Então aquilo ali depois, o que vai se fazer? Vai ser feiras, vai se juntar, vamos juntar um grupo para sair para fazer visitas a novas empresas da cidade, para somar. E é impressionante nesses grupos como a troca de ideias boas, quer dizer assim, eu sou teu concorrente, mas a gente se troca informações boas. E a procura, pelo jeito, foi maravilhosa. Nossa, excelente. Não era nem esperado do que a gente imaginava. Para te ver como as pessoas têm vontade, né? E ainda pode ser... As pessoas podem entrar ainda. Entrar. São agropecuárias e pet shops, padarias, eventos, educação infantil e suprimentos. E aí entra pelo site de vocês? Ou vai ali na Associação Comercial, eu prefiro que vá, porque daí tu já tem uma conversa melhor. Já tem um olho no olho, que é o melhor. Bazanella, gostaria que falasse sobre o nosso Comércio Forte. Comércio Forte. O Comércio Forte nasceu a partir das dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, reunimos as 3 entidades e pegamos o Sebrae, a nossa gerente regional, a Rosane, o SESC e o SENAC Faculdade e o SENAC Escola. E é um grupo que se reúne para trabalhar, vamos dizer assim, os sonhos do comércio local. E entre esses sonhos, um principal é a requalificação do centro. E junto com isso, como tu falaste da questão, por exemplo, da preparação de mão de obra, já está acontecendo na Faculdade FATEC do SENAC, né? São 40 alunos que estão fazendo formação nessa área de treinamento para o desenvolvimento do comércio. E desses 40 alunos, nós demos assim que pudesse atingir o maior número de empresas possíveis. E são 5 módulos e não necessariamente as mesmas pessoas fazerem os módulos. Tá. Né? Então, com isso já é um início. E a outra coisa que o grupo também tem assim, que nós temos que nos olhar, né? Uma das coisas que é muito forte em nós, a gente ouve muitas críticas, né? E é evidente que nós temos dificuldade, mas temos potencialidades muito fortes, muito fortes. Então a gente precisa aprender um pouco assim, valorizar as coisas boas que estão acontecendo, né? Então, por exemplo, nós durante muitos anos temos um transporte coletivo deficiente. Bom, agora houve essa licitação, requalificação dos ônibus, uma série de coisas. Eu penso que nós, como liderança, temos que começar a olhar para isso e ter valor agregado nisso. Porque quem vai ganhar? Se nós conseguirmos, com um melhor transporte coletivo, com passagem integrada, que as pessoas possam vir de um bairro para outro, as pessoas vão se locomover em maior quantidade. Claro. Bom, mais pessoas na rua, consequentemente, a possibilidade de fazer negócios é maior. Então a gente precisa dar luz para isso e não deixar nas trevas.
Estamos fazendo a requalificação, por exemplo, do corredor de ônibus. É uma coisa importante para a cidade, a gente precisa valorizar. Não é questão política de A, de B ou de C. Sim. A gente precisa valorizar as potencialidades. É que Pelotas tem uma coisa complicada de achar que nada presta, né? O pelotense, eu fico impressionada. Nós melhoramos, por exemplo, só vê coisa ruim. Nós melhoramos, por exemplo, o acesso ao Laranjal com a duplicação. Né? Todo mundo enxerga o lugar onde fica a água empoçada, mas esquece que foi duplicado, que melhorou o acesso. Quer dizer, nós precisamos valorizar mais as coisas boas, né? Boas. Quer dizer, e eu penso que isso é função das lideranças ajudar nesse sentido, da imprensa tem um papel importante. Né? Porque quem é que vai vir num lugar em que as pessoas só falam mal? Quer dizer, um taxista, quando pega uma pessoa que vem de fora, ele precisa falar bem. E às vezes a gente não se dá conta. Eu quero contar aqui sobre um episódio. Conta. Há uns 6 anos atrás, a Fenadoce trouxe, junto com o Senac, chefes internacionais para um evento que teve de gastronomia dentro lá da Fenadoce. E para o encerramento, o pessoal como eu era diretor da FEComércio, o pessoal me convidou para ir num restaurante que tinha uma churrascaria que hoje não está mais aí, não funciona. E nós fomos lá jantar. Eu casualmente sentei na mesa onde estavam vários chefes internacionais e um do Rio Grande do Sul. Aí nós começamos a conversar. Já imagino! Nós começamos a conversar e todos os outros chefes internacionais conheciam já um pouco da nossa cozinha aqui local e conheciam da Serra. E não sei por que cargas d'água caiu, eu falei, na Serra se come bem. E um dos chefes internacionais olhou para mim e disse, o senhor está enganado. Eu disse, não, come-se bem aqui. Ele disse, na Serra o senhor come polenta, massa e galeto. Polenta, massa e galeto. É isso que o senhor come lá. Aqui o senhor escolhe quais os pratos que o senhor quer comer. Pior. Verdade. E eu fiquei pensando, é verdade. Frutos do mar, nós temos Então, o melhor camarão do Inclusive o Brasil. galeto, a massa e a polenta também. O que nós temos? Nós temos uma gastronomia muito diversificada, mas não conseguimos potencializar, porque nós não enxergamos isso, porque nós não valorizamos. A gente fala, nós temos dificuldade porque nós temos assim 6 ou 7 etnias bem definidas na região. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Agora tem que ser alguém que agregue isso. Se cada um puxa para um lado, fica difícil. Agora, se a gente conseguir fazer que isso converja para o mesmo lugar, tu imagina um turismo, tendo um turismo receptivo e chegar... Que tipo de alimentação? Você quer comida árabe? Eu tenho um restaurante para te levar. Sim. Tu quer uma boa churrascaria? Eu tenho um restaurante. Tu quer comer um carreteiro? Sim. Quer uma comida italiana, uma alemã? Uma alemã? Nós temos uma comida francesa? Nós temos. Qual a cidade do Rio Grande do Sul que tem isso? Não são muitas cidades no Rio Grande do Sul que tem. Quer comer frutos do mar? Nós temos. Agora a gente precisa ter isso quantificado, bem visível, dar luz para isso. Mas qual é a nossa tendência? É botar as trevas em cima disso, né? Porque, não, que a gente... Não é verdade. Eu vou te dar um exemplo rapidinho também, de uma que também foi marcante, assim, eu fiquei impressionada. Quando reconstruíram o Trapiche, eu fui ali, caminhei, fui indo até lá. Sem mentira nenhuma, de ir até o fim e voltar, eu só escutei as pessoas que estavam trafegando ali dizendo assim, não, mas isso aqui não foi feito com uma madeira madura, a madeira é verde. Não, mas se vier uma corrente aqui, a onda vai inundar, vai derrubar tudo. Do início ao fim foi sentando pau, como a gente fala, né? No Trapiche, que estavam simplesmente de uma maravilha, que coisa bem bonita, bem linda. As pessoas sentando tudo. Porque não sei que a madeira não era boa para ele, porque o outro, eu tinha que fazer um mais largo, não era suficiente aquela largura, porque não sei o que.
Depois eu ri sozinha, eu saí rindo sozinha. Trapiche de Pelotas, fiquei apavorada. Trapiche de Pelotas, em qualquer outro lugar, eles cobrariam R$20 para te fazer o trajeto, ir lá até o fundo e voltar. Em qualquer lugar seria isso. O nosso não paga nada e ainda acontece isso. Então, aqui a mentalidade daqui é bem complicada. Nossa cultura, não sei. E na gastronomia que a gente fala, o camarão, por ser laguna, né, a nossa lagoa é uma laguna na realidade, aqui justamente Laguna em Santa Catarina são os 2 melhores camarão do Brasil. Não existe outro melhor. A carne, tanta carne de gado, que é gado solto, sem aquele monte de... Chega a ter um gosto diferente, né? Gente, vem gente de São Paulo para cá, vem gente fora para cá. Santa Catarina e da boa, Paraná, tu pega um gado bom, um sabor gostoso. Mas tudo ovelha que tu não encontra em outros lugares, que é caríssimo lá pra cima, que nem existe. Cordeiro aqui, nossa senhora. Que horror. O pessoal vem pra cá, fica encantado. Não sabe divulgar isso aí. Não. Né? E ainda às vezes não sabe divulgar e também ainda fala mal. Nós temos um restaurante, um dos principais aqui, muito bem montado, né? Às vezes faz um comentário, né? Eu, para qualquer pessoa que vem de fora da minha família, eu procuro levar naquele restaurante. Vocês querem um lugar bacana, legal? Vou levar vocês lá. Ah, legal. Aí às vezes eu converso com alguns amigos. Mas é caro. Sim, não, só um pouquinho. Tem tudo. Mas tem tudo. Se tu falasse ruim, aí sim. Então a gente nós não soubemos potencializar ainda as coisas que nós temos. E assim é o nosso patrimônio histórico, a nossa catedral maravilhosa. E nós não temos assim lá um turismo receptivo. Eu estava falando no intervalo, eu fui a Santo Ângelo, cheguei lá, tinha uma guia turística explicando sobre a catedral, como é que fundaram, como é que era, fizeram escavações, contou a história. Claro. E nós com o Locatelli tendo pintado toda a catedral ali, né? Uma pintura interna que foi pintada há poucos anos agora. Sim. Não tem nada a ver com a nossa, pintada, são 2 no Rio Grande do Sul, pintadas pelo Locatelli, e a gente... Então é preciso valorizar isso, né? E nós temos muita dificuldade. Eu vejo assim mesmo a Fena Doce, né? Um evento maravilhoso, um dos, eu diria, o principal evento nosso, né? Puxa vida, a gente tem que encher a boca para falar da Fena Doce, né? Como os italianos lá da Serra falam da festa da uva, da Fena Champ, Fena Kiwi, e a gente fala assim, meio que se escondendo, né? É preciso, não querer valorizar mais do que vale, é porque vale. Sim. O que é a nossa Lagoa dos Patos? Que é o turismo de laguna, né? A coisa mais linda que tem, quando começou aquela empresa de windsurf... Isso que eles têm. Que é o troço mais bonito, quando aquilo está cheio, tira uma foto, aquilo dá alegria, né? Traz uma... Né? E aí tu paga para ir para outros países. Stand-up, nós temos tudo. Em relação a voltando um pouquinho em relação ao comércio que a gente falava dessa crise nacional e tudo, e antes de começar o programa a gente conversava, né, nos bastidores, se houve uma mudança na compra, na comercialização, como é que se deu isso? E aí o Gilmar até dizia que muita troca de produtos, né? Não, há uma coisa é o mercado em crescimento e outra é um mercado recessivo, né? As vendas caíram, muitas vezes não na diminuição de vendas de itens, mas nominalmente caíram porque há substituições de produtos. Então, vamos pegar um exemplo, a pessoa que fazia um churrasco final de semana, fazia com picanha, hoje faz com uma carne mais barata, né? A pessoa vai comprar arroz, compra um arroz mais barato. A pessoa que comprava presunto, substitui o presunto por outro produto. Isso essa mudança a gente observa. Consegue notar isso. É muito, né? E além disso, eu entendo, né? E nós como varejistas temos que nos preparar. O varejo, o perfil de consumo do povo brasileiro, eu tenho absoluta certeza que vai começar
a mudar significativamente. Ele vem mudando, mas vai mudar muito mais. Eu estava falando para ti antes sobre, por exemplo, um uso de utilidade doméstica, né, que nós tínhamos, o televisor. Uma família tinha que ter televisor na sala, no quarto dos filhos, na cozinha. Com o advento do smartphone, filho não quer nem saber de televisão. Os nossos filhos não assistem mais televisão. Ou às vezes tem um smartphone para passar um show, alguma coisa então, assim. Na tem TV, vários. O som também, né? 3 em 1, né? O rádio, uma coisa assim. Há uma mudança significativa no perfil de consumo do brasileiro, né? Nós temos sempre trouxemos a cultura de consumo americana e começamos a misturar um pouco, né? Se nós olharmos para o perfil de consumo, por exemplo, dos nossos vizinhos uruguaios e argentinos, eles têm um perfil de consumo bem diferente da nossa, porque eles têm um perfil de consumo mais parecido com o europeu, né? Nós mais americanizados. E, de certa forma, algumas coisas até é necessário que ocorram, né? Porque o consumo com sustentabilidade é necessário e com urgência, né? Porque não tem mais. Ou a gente acha um novo rumo, ou daqui a uns dias a gente não vai ter mais como viver, né? Isso não tem saída, porque o que acontece? Às vezes nós somos um país capitalista, mas o empresário pode pensar em diminuição de consumo? Pode pensar em diminuição de consumo e ter crescimento, e a sociedade viver melhor, porque ela passa a consumir de forma mais consciente, tá certo? E o consumo consciente não quer dizer empresas fechando, bem pelo contrário. Consumo consciente quer dizer empresas mais com vida de maior durabilidade e as pessoas vivendo melhor. Isso é importante. Né? Às vezes a gente se perde um pouco nisso. Por exemplo, a cultura do descartável, né, que nós usamos hoje, copo descartável, prato descartável, garfo descartável, né? Isso tudo, bom, a gente precisa saber, nós queremos isso, bom, se nós queremos isso, a gente também tem que saber que nós vamos querer as ruas alagadas, as pessoas sofrendo, perdendo tudo. Quer dizer, é isso que a gente precisa ver. Claro. Não quer dizer que a economia vai ficar menor em função disso, bem pelo contrário. Né? Nós precisamos achar um caminho que dê segurança para todos. Vamos para o intervalinho? Vamos. A gente vai então para o último intervalo. Passa rápido, né, gente? Vai lá tomar uma aguinha e volta já já. Na estação mais fria do ano, você pode se aquecer em um só lugar. Na Casa Blumenau, a loja preferida da região. Cobertores, edredons, mantas e tecidos em soft nas mais diversas cores e estampas, tanto para adultos quanto para jovens e crianças, nas melhores marcas do mercado. Aqui você encontra qualidade e bom preço, também no setor de mesa, tapetes e vestuário. Para eles, casacões, sobretudo, japonas, jaquetas, casacos em veludo e lã. Para elas, casacos, jaquetas,
japonas, blusas e coletes. Mercadorias para todos os gostos e bolsos e nos mais variados tamanhos. E para o banho, jogo de toalhas, roupão masculino e feminino e até touca para cabelo. O melhor em cama, mesa, tecidos, banho e tapetes você só encontra na Casa Blumenau, a loja da Boa Compra. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. Em Pelotas, a Blumenau fica na Rua General Osório, 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Casa Blumenau, a loja da Boa Compra. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar: Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o programa Entre Nós, hoje, quinta-feira, ao vivo, que está falando um pouco sobre o comércio aqui em Pelotas, a situação do país, como é que a gente está conseguindo levar isso. E com a gente, então, aqui, o Max Michels, conselheiro gestor da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas, o Gilmar Bazanella, presidente do Sind Lojas, do Sindicato do Comércio Varejista de Pelotas. Tu querias dar uma parte no finalzinho do final justamente do comércio. Tem a DIFA, que é a diferença de alíquota, que o Sind Lojas foi um dos grandes batalhadores, né, junto com outras entidades, para conseguir que fosse acabado, que quem criou foi a IEDA, né? Então essa diferença de alíquota, mesmo tu sendo do Simples, tu paga a diferença que vem de ICMS na nota fiscal, quando não tem substituição tributária, pelos 18% que são agora. Então tem produtos que dá 14%. Então a gente perde competitividade. E quem vende de fora do estado para cá, ao invés de 18, paga 12. Então tu está perdendo 6 mais 14. Então é impossível tu ganhar uma concorrência quando alguém vem de fora. Sim. Aí as grandes compras, o dinheiro vai para fora. Cadê o retorno de ICMS? Cadê tudo? Primeira preocupação. E a minha outra preocupação é sobre o comércio local, a quantidade que eu acho que teria que mudar a lei, que a gente perde para venda pela internet. Mesmo a gente sabendo dos perigos que tem desses hackers, desses troços, a venda da internet ela teria que ter normas e leis para te conseguir puxar um ICM para o município e para o estado. A gente sabe que São Paulo é o maior produtor e tudo, e muita coisa vem, até mesmo pega lá da Amazônia mesmo também, né? Tem a Zona Franca. Então a gente está perdendo muita venda para a internet. Isso é um medo que eu tenho. E hoje tu compra até pelo celular. Né? Então eu acho que alguma coisa teria que começar um vai ficar com mais medo, porque isso só vai aumentar. Piorar. Cada vez aumenta. Mas teria que a gente tentar, né, fazer uma pressão com os políticos, né, para ver o que é possível mudar nisso. Não vai deixar de existir. Agora que prejudicial foi aprovado aí a DIFA para a venda pela internet. Então tem que pagar 2 guias para o estado de origem e o estado de chegada, né? Mas eles entraram no Supremo e está suspenso. E aí fica... Não tem? Viria, né, essa questão da... E a nossa não. Diferença. Mas isso também são coisas, por exemplo, que são ameaças, mas que a gente vai ter que cada vez mais ver como oportunidade, né? Porque
Quanto tempo esse ciclo vai ser, não se sabe. Mas o certo, e é isso que a gente vem falando, por exemplo, não adianta a gente se opor à venda pela internet. A gente precisa criar ambientes melhores para tirar as pessoas dentro de casa, também acolher elas melhores, né? Então, e aí passa por tudo, passa por uma segurança melhor, porque as pessoas estão se trancando dentro de casa, né? Melhores, pelas pessoas atendendo melhor. Também. Porque não tem nada que substitua a relação entre as pessoas, né? Isso... Tu vê a confiança no olho, tu já conhece a pessoa no olhar, né? Não adianta. Uma coisa é você comprar uma garrafa de vinho pela internet e outra coisa é você ir lá numa adega e escolher, olhar, ficar no ambiente. Uma coisa é você comprar um livro na internet e outra coisa é você estar numa livraria e olhar, e pegar, e manusear. Quer dizer, isso o ser humano é próprio do ser humano. Agora a gente tem que criar ambientes favoráveis para isso. E também que tenham as mercadorias. Porque muitas pessoas vão para a internet porque não encontram na cidade. Também né? Então, tipo, tu te obriga e às vezes entrar porque a tua cidade não tem aquele tipo de comércio, né? Também tem essa... Nós temos a vantagem de Pelotas, como é um comércio forte, nós congregamos toda a região, né? Que é quase 1 milhão. Pois é. Então, tipo assim, até porque Pelotas ficou como capital, região metropolitana, como era, né? Pelotas com as outras, todas as cidades na volta. E isso vocês conseguem, assim, notar? Isso é o que dá uma força para cá? Já foi mais, porque o mesmo que acontece com a gente, por exemplo, que está inserido nesse ambiente, de fazer um esforço que o consumidor compre na sua cidade, essas cidades do interior também fazem esse esforço. E outra coisa que tem, com o advento da informação ser mais rápida, as pessoas terem mais acesso à informação, antes eu me lembro quando eu comecei no varejo, eu ia numa feira em São Paulo, ia lá fazer compras, muitos anos eu trabalhei com um produto sozinho na cidade, quem não foi à feira não tinha acesso. Hoje é diferente, hoje eu vou à feira e às vezes quando eu chego, quem não foi à feira já tem o produto na sua loja. É pior. Né? Ai, que horror, mas porque ele já comprou de casa, entrou na internet, viu e já fez a compra. Então isso mudou muito, né? E a gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. E isso, para as cidades do interior, para as comunicações, a internet não tem distância, né? A pessoa pode estar, desde que tenha sinal, está conectada ao mundo. Então, as cidades do interior também passaram a ter produtos que antes só os grandes centros tinham. Isso também teve uma mudança de comportamento. E inclusive nas feiras. Eu tive na Expolux agora, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo atrativos, além dos lançamentos, que aí alguma coisa eles deixam. Claro, eles não deixam justamente para o cara não saber. Claro. Né? Aí tem os lançamentos e aí quem vai na feira tu tem desconto. Né, também. Então também aí é uma ideia. Né, e tu querias falar, antes da gente terminar, da Fena Doce do ano que vem, já fazer um convite antecipado, né, pessoal. Então, a Fena Doce do ano que vem, 2017, será a 25ª, de 31 de maio a 18 de junho de 2017. E alguns números que às vezes as pessoas não sabem da parte social da Fena Doce também, né? Foram distribuídos, esse ano, 35.200 convites, foram estudantes e professores recebidos gratuitamente na feira. Mais de 450 excursões, então, o que mexe com o comércio. Foram feitas ações que tu ganhava o convite, tu ia ali, pagava. Foi muito legal com o comércio. Exatamente. Daí o que a gente queria? O pessoal reclamava que o pessoal do comércio do centro perdia a venda na Fena Doce porque tu ia consumir na Fena Doce. Então tu ia lá, pagava
guardava, trocava cupom, ia lá e ganhava desconto, às vezes até maior. Sim. Porque tinha empresa que dizia assim, tu ganha 5% se tu trouxer o cupom. Se tu fizesse uma compra maior, tu ganharia mais ainda do que o teu ingresso. Foi ótimo, foi a primeira. Nossa, com certeza na próxima vai ter ainda. mais gente ainda envolvida, né? Mais comerciantes envolvidos. 2.100.000 doces, né? E uma coisa que pouca gente sabe, a gente dá preferência para apresentações culturais de pessoas da cidade, né? Foram 447 shows musicais dentro da FenaDoce no período. É muita gente. É muita gente. Isso. E que coisa boa, aí a valorização da terra, né? Então e agora descobre coisas maravilhosas. Num dos dias que eu estive lá, se apresentou, não sei se você sabe, tem uma orquestra no colégio lá do Areal, o Colégio do Areal, tem uma orquestra de alunos. Não é os querubins? Não, é um projeto deles lá. Se apresentaram no palco principal lá, deveria ter umas 40 jovens lá fazendo a apresentação, e é composto por quer dizer, a gente nem se dá conta disso. Do que o Colégio do Areal tem um projeto de uma orquestra. Legal. Tá certo? E que casualmente agora para o próximo Festival Internacional de Música vão ser convidados, inclusive, a fazer uma apresentação. Tudo isso são as potencialidades. Quando ele falou, eles me convidaram, vamos lá assistir, vai se apresentar o Colégio do Areal, que tem uma orquestra. Eu fiquei imaginando, né? Uma coisa maravilhosa. Quer dizer, são as potencialidades que estão escondidas às vezes, né? Quer dizer, e a FenaDoce se presta para isso, né? E agora uma coisa que a gente tem que falar, que isso sim é vanglorioso. Pelotas, tudo que tu faz de cultural consome. O próprio festival, olha o que é isso para Pelotas. Olha tudo que tu faz, os teatros, é sempre público lotado. Quer dizer, é um povo culto. E a TV, pega aquelas histórias lá de trás. Aqui a TV Cidade teve o privilégio de ser a emissora oficial deles esse ano. Eu vi. E a gente espera que o ano que vem também, né? Que para nós que estamos recomeçando a TV, terão sido escolhidos por Porto Alegre. Foi um grande privilégio, uma grande honra. No encerramento da festa em comemoração aos aniversário da FenaDoce, o encerramento foi lá no mercado e quem preparou foi o pessoal do SESC, e veio o grande chefe de cozinha do SESC, do SENAC, o Mamadou, né? E eles prepararam 3 pratos e mais o doce. Todos eles preparados de alta gastronomia. Todos eles preparados com produtos produzidos na nossa terra. Quer dizer, não veio um produto de fora. Um produto de fora. Quer dizer, isso mostra a nossa potencialidade, né? Imagina você preparar 4 pratos da alta gastronomia sem trazer um produto de fora, tudo produzido na nossa terra. Coisa maravilhosa, né? Sem dúvida. É preciso valorizar. É preciso ter olhos de ver, que nem a gente diz, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Já estão convidados para outros programas, outros debates. As nossas entidades que agradecem o espaço. Não, capaz. E aí, a gente é a TV aqui de Pelotas e a gente está aberta para quando vocês quiserem participar, se tiverem alguma ideia. As nossas portas estão sempre abertas aqui para vocês, de coração. Obrigado, a nossa entidade também. Agradecemos. Nós agradecemos o convite em nome de todos os nossos varejistas, inclusive agora no dia 16, celebramos, né, o Dia do Comerciante. Amanhã. Parabéns. O nosso abraço a todos e que não percam a fé, né? Nem a batalha. Nem a fé, nem a esperança. Nem a esperança. Que nos move, né? Isso aí. A gente agradece a você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá.